A paz do Senhor, queridas Déboras, para a glória de Deus, estou eu aqui mais uma vez para trazer a reflexão. Meu nome é Jaguaraci e o tema do Desperta Débora deste mês de abril é Busque ao Senhor e Ele te responde, que está no Salmos 34:4, que diz também: Busquei o Senhor e Ele me respondeu e dos meus temores todos me livrou. E este salmo foi escrito por Davi quando ele viveu dias difíceis, dias de angústia, quando ele era perseguido pelos seus inimigos. E quando Davi escreveu esse salmo, é porque ele sabia exatamente o que ele viveu e também sabia muito bem que Deus o livrou de muitos perigos. Então, Davi, quando escreveu este salmo, ele escreveu o que ele viveu. Foram dias de angústia, dias de tristeza, dias de perseguições, dia em que a morte estava do seu lado. Mas ele buscou ao Senhor e o Senhor respondeu. E quando fala de angústia, de desespero, eu me lembro da história de Ana, que era uma mulher casada com um homem chamado Elcana, que morava na cidade de Efraim, e que todos os anos Elcana levava suas famílias para oferecer sacrifícios ao Senhor na cidade de Siló. Mas Elcana não tinha somente Ana como esposa, ele também tinha Penina, e Penina tinha filhos, mas Ana não. Então, todos os anos, ele levava sua família para Siló e ele entregava porções a Penina e aos seus filhos, mas a Ana, a porção era dobrada. E diante dessa situação de Ana, que ela vivia com angústia porque não conseguia engravidar, porque ela era estéril, Penina aproveitava essa situação para provocar Ana, para trazer tristeza ao coração de Ana. E todos os anos era essa mesma coisa. Penina provocava Ana, Penina desfazia de Ana e Ana sofria. Mas em um ano, houve uma diferença no coração de Ana. Ana, ela buscou ao Senhor e ele respondeu à sua oração. Ana entrou no templo com o coração derramado diante do Senhor. Ela chorou muito diante do Senhor e fez um voto na presença do Senhor. E disse que se ela engravidasse, se Deus desse a ela o menino, ela devolveria para ele, para que ele fosse do Senhor. E depois, passados um ano, Ana engravidou, mas ela não pôde vir ao templo, porque a proposta era desmamar a criança para depois trazer. E depois, no ano seguinte, quando a criança estava desmamada, ela cumpriu o seu voto e entregou o seu filho ao Senhor. Então, amadas, a história de Ana pode ser igual à nossa história, com a diferença é que Ana queria um filho. E nós queremos que nossos filhos eles sejam libertos, sejam salvos, sejam alcançados pelo Senhor. E talvez, amadas, vocês estejam aí tristes, até, quem sabe até desistiu de orar, desistiu de clamar ao Senhor, pedindo a Ele para que alcançasse o seu filho, para que seu filho voltasse a ser do Senhor. E eu quero te dizer, minha irmã, que hoje é um dia diferente de você buscar o Senhor, de você derramar sua alma diante do altar do Senhor, diante do Senhor onde você estiver, e clamar a Ele pela vida dos seus filhos. Hoje é o dia de você dizer ao Senhor que você não vai desistir, que você vai cumprir o seu chamado de que orar pelo seu filho. Seu filho não está dessa forma por acaso. Algo de Deus tem para a sua vida para trazer você mais perto ainda do Senhor. Eu vejo desta forma o que meu filho está vivendo hoje, eu vejo como se fosse algo de Deus para me trazer mais próximo do Senhor, para eu estar mais próximo do Senhor, sabendo que a qualquer momento o Senhor vai fazer a obra na vida do meu filho. E da mesma forma, minhas amadas, eu digo a vocês, busque ao Senhor e Ele vai te responder. O Senhor não deixará a sua oração em vão, o Senhor não te deixará sem resposta. Assim como Deus ouviu o clamor, assim como Deus viu a angústia de Ana, Ele também está ouvindo o seu clamor, está vendo também a sua angústia, e Ele vai te visitar na hora certa para fazer a obra na vida dos seus filhos, onde eles estiverem, a idade que eles estejam, o Senhor vai operar. Ainda, minhas amadas, que eles estejam vivendo algo que vocês olham assim e dizem assim, não, isso aqui não tem mais jeito, eu quero te dizer que tem jeito, porque eu vivo isso, amada, e constantemente ronda sobre minha vida o desejo de parar de orar. E é aí que eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder e clamo muito mais ainda pela salvação e libertação total do meu filho das coisas deste mundo. Por isso, amadas, não desista. Creia no Senhor, porque quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos responde. Busque, continue buscando e o Senhor visitará com grande poder a vida dos seus filhos.
e a sua família, e você poderá dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém.